Imagine que você está em uma sala vazia e vê uma mesa com diversas fotografias misteriosas sobre ela. As imagens variam de enigmas arqueológicos a fenômenos sobrenaturais, e a cada imagem, um título está escrito destacando sua natureza intrigante. Mas será que você é capaz de explicar cada uma dessas fotos? No vídeo de hoje, vou te mostrar 11 imagens históricas e raras que nem mesmo os cientistas conseguiram explicar. Então já vai deixando aí o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo da gente. Os rostos de Belmes. Os rostos de Belmes são um fenômeno misterioso que teve início em 1971 na pequena cidade espanhola de Belmes de la Moraleda. Moradores relataram o súbito aparecimento de rostos humanos no chão de concreto de suas cozinhas. Mesmo após diversas tentativas de remover as imagens, incluindo até mesmo a substituição do piso, novos rostos continuavam a surgir, despertando curiosidade e atraindo a atenção de investigadores e entusiastas do paranormal. Os rostos variam em tamanho, forma e expressão, o que levou a inúmeras análises e teorias. Alguns acreditam que o fenômeno pode ser resultado de uma reação química no concreto, enquanto outros defendem a hipótese de uma manifestação psíquica. Apesar das extensas pesquisas realizadas ao longo dos anos, nenhuma explicação definitiva foi encontrada para a origem e o significado dos rostos de Belmes. O enigma do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma região no Oceano Atlântico Norte, aproximadamente delimitada por Miami, Bermudas e Porto Rico. O local é conhecido por sua suposta reputação como uma zona de perigo para navios e aviões, devido aos inúmeros desaparecimentos inexplicáveis que já aconteceram por ali ao longo dos anos. Apesar de extensas investigações, nenhuma explicação definitiva foi encontrada para os sumiços no Triângulo das Bermudas. Algumas teorias sugerem que fenômenos naturais, como tempestades repentinas, correntes marítimas intensas ou bolhas de gás metano, poderiam ser responsáveis pelos incidentes. Outras especulações mais ousadas apontam para a possibilidade de atividades extraterrestres ou até mesmo a existência de um portal dimensional por ali. Embora não hajam evidências científicas que comprovem que o Triângulo das Bermudas seja mais perigoso do que outras áreas do oceano, o mistério em torno dos desaparecimentos continua a alimentar teorias e fascinar pessoas ao redor de todo o planeta. O enigma de Solway Firth. Uma das fotografias mais confusas da história surgiu durante um passeio da família Seren em 1964. Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, Inglaterra, tirou uma foto de sua filha num campo perto de Solway Firth. Quando a foto foi revelada, revelou uma figura inesperada ao fundo, um aparente astronauta. A figura parece ser uma entidade alta vestida de branco com um capacete ou viseira de costas para a câmera. Templeton afirmou que não havia mais ninguém por perto quando ele tirou a foto. O filme foi examinado até pela Kodak por fotógrafos da polícia que não encontraram nenhuma evidência de adulteração naquela foto. Alguns sugeriram explicações razoáveis, como o capacete ser o cabelo da própria filha e a suposta figura ser a sombra do cabelo dela em seu rosto. No entanto, apesar dessas explicações ridículas, a foto continua a cativar a imaginação. Ela tem sido tema de inúmeros programas de TV e documentários, fomentando especulações sobre alienígenas, viajantes do tempo e seres interdimensionais. O mistério dessa foto continua sendo uma peça icônica da história sem explicações. O terceiro segredo de Fátima. O mundo conhece os segredos de Fátima, mas o Vaticano ainda mantém um véu de mistério sobre suas visões apocalípticas e profecias. Esses segredos foram revelados a 3 jovens pastores portugueses, Lúcia Santos, Jacinta e Francisco, pela aparição mariana que hoje é conhecida como Nossa Senhora de Fátima. Entre maio e outubro de 1917, a Virgem Maria apareceu 6 vezes aos 3 pastores, incluindo a realização da Dança do Sol em outubro, presenciada por todos os presentes. Lúcia, aconselhada pelo bispo local, revelou os segredos ao público quase 20 anos depois. O primeiro segredo mostrava uma visão do inferno, enquanto o segundo fazia uma premonição sobre a Primeira Guerra Mundial, seguida de outra guerra. O terceiro segredo é o mais perturbador e foi mantido em sigilo.
Foi escrito num envelope lacrado e somente em 1960 foi aberto, mas o conteúdo foi mantido oculto do público até os anos 2000. A visão descreve uma tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em 1981. A profecia descreve o bispo com um vestido branco caminhando em direção a uma cruz, lutando para alcançá-la enquanto estava cercado pelos cadáveres de mártires. E quando chega ao topo do monte, é atingido por balas e flechas. A carta de Lúcia permanece em segredo, guardada pelo Vaticano, mas fica um mistério no ar. O que mais essas visões apocalípticas revelam? Por que o mistério é tão bem guardado pela Igreja? A Igreja mantém suas cartas próximo ao peito e a verdade permanece escondida, despertando a curiosidade de milhões ao redor do mundo. O inexplicável. O inexplicável é a presença de objetos anacrônicos em obras de arte históricas. Um excelente exemplo disso pode ser encontrado na pintura do século XV intitulada Madonna com San Giovannino, atribuída ao artista italiano Domenico Ghirlandaio. O enigma não reside nos temas principais da pintura, mas sim em um elemento peculiar no fundo da obra. Na pintura vemos a Virgem Maria com o bebê São João Batista sobre seu ombro esquerdo. No entanto, é possível observar um estranho objeto brilhante no céu, sendo testemunhado por um homem e seu cachorro. O homem parece estar protegendo os olhos, possivelmente indicando o brilho do objeto. A forma e o brilho desse objeto levaram alguns observadores a especular que ele representa um OVNI, citando-o como possível evidência histórica de vida extraterrestre. Além disso, o objeto parece emitir raios de luz, adicionando a um ambiente realmente sobrenatural. Céticos argumentam que o objeto é uma representação do divino, possivelmente retratando um anjo ou o Espírito Santo, elementos comuns na arte religiosa daquela época. Outros sugerem que ele poderia representar a estrela de Belém ou um sinal miraculoso nos céus. Apesar dessas interpretações, o significado exato e a representação desse estranho objeto na pintura permanecem desconhecidos. O enigma Tamanchut. O enigma Tamanchut é um dos casos mais misteriosos da história criminal. Em 1º de dezembro de 1948, um homem não identificado foi encontrado morto na praia de Somerton, na Austrália. Ele vestia roupas formais, não tinha documentos consigo e nenhuma pista clara sobre sua identidade foi encontrada. O caso se tornou ainda mais intrigante quando um pequeno pedaço de papel com as palavras Tamanchut, que significam terminado ou concluído em persa, foi descoberto escondido em seu bolso. A investigação revelou que o papel havia sido arrancado de um livro raro de poesias chamado Rubaiyat, de Omar Khayyam. Posteriormente, o próprio exemplar do livro foi encontrado num carro próximo ao local da morte, contendo um código criptografado e um número de telefone desconhecido. No entanto, mesmo com essas pistas, a identidade do homem e as circunstâncias de sua morte permaneceram um mistério. Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos, incluindo a possibilidade de o homem ser um espião da Guerra Fria, uma vítima de envenenamento ou até mesmo alguém envolvido em um caso romântico secreto. Apesar das tentativas de solucionar o mistério, o enigma Tamanchut continua sem uma explicação definitiva. O monstro da ilha Hook. O mundo dos mistérios inexplicáveis não se limita apenas à Terra. O mar também tem sua parcela de enigmas. Um desses enigmas é o monstro marinho da ilha Hook, capturado numa fotografia tirada em 1964 por Robert Lacerec, um francês de férias na Austrália com sua família. A criatura mostrada na fotografia é uma enorme entidade parecida com um girino, estimada em 70 a 80 pés de comprimento, espreitando nas águas raras da ilha de Stonehaven Bay, na ilha Hook. A imagem mostra uma forma escura enorme sob a água, com uma cabeça e um olho discerníveis, junto com um corpo sinuoso que se estende nas profundezas. Muitos especularam que poderia ser um réptil marinho pré-histórico sobrevivente, como um plesiosauro ou uma gigantesca espécie desconhecida de enguia ou arraia. No entanto, outros sugeriram que poderia ter sido uma farsa elaborada, talvez uma folha de plástico com peso e arranjada para se parecer com um monstro marinho. Apesar do ceticismo que dura, a fotografia capturou a imaginação do público por décadas. O monstro marinho da ilha Hook continua sendo um mistério marinho duradouro. O pé grande.
Indiscutivelmente, a peça mais famosa e debatida de evidência criptidélica é o filme Patterson Killing, um curta-metragem que supostamente mostra o pé grande em carne e osso. O filme foi capturado em 67 no norte da Califórnia por Roger Patterson e Bob Gimlin. A película retrata uma grande criatura peluda, bípede, caminhando por uma clareira. Apesar de inúmeras análises, a autenticidade do filme permanece fortemente contestada. Os críticos sugerem que poderia ser um homem num traje, enquanto os defensores argumentam que os movimentos da criatura e sua anatomia se assemelham mais aos de um primata desconhecido do que aos movimentos de um ser humano. Seja uma farsa ou uma descoberta monumental, o filme Patterson Killing continua a fascinar e provocar discussões sobre a existência de criaturas indescritíveis que podem estar espreitando nos cantos inexplorados do nosso mundo. O mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera é um antigo artefato grego descoberto em 1901 no naufrágio próximo à ilha grega de Anticítera. Datado de aproximadamente 100 anos antes de Cristo, trata-se de um complexo sistema de engrenagens e mostradores de bronze, frequentemente considerado o primeiro computador analógico do mundo. Apesar das limitações tecnológicas da época, o mecanismo apresenta um nível de sofisticação surpreendente. Ele era capaz de prever posições astronômicas, eclipses lunares e até mesmo as datas dos antigos Jogos Olímpicos. A descoberta do mecanismo de Anticítera revelou a avançada engenharia grega da antiguidade e levantou questionamentos sobre o verdadeiro alcance do conhecimento tecnológico daquela civilização. O artefato continua a fascinar historiadores, engenheiros e o público em geral, permanecendo como um dos maiores mistérios da arqueologia. O enigma do Mare Celeste. O Mare Celeste, um navio mercante americano, foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico em 4 de dezembro de 1872. Muitas teorias foram propostas para explicar o desaparecimento, desde uma possível fraude de seguro até hipóteses mais fantasiosas, como ataques de monstros marinhos ou até mesmo abdução alienígena. Apesar de investigações extensas por anos, nenhuma explicação definitiva foi encontrada, tornando o Mare Celeste um dos enigmas mais intrigantes da navegação. O mistério do evento Tunguska. O evento Tunguska é uma das ocorrências naturais mais misteriosas e poderosas que já foram registradas. Em 30 de junho de 1908, uma explosão massiva ocorreu perto do rio Podkamenaya Tunguska, em uma área remota da Sibéria, na Rússia. A força dessa explosão foi estimada em até 1000 vezes superior à da bomba atômica lançada sobre Hiroshima, devastando cerca de 2.000 quilômetros quadrados de floresta e derrubando aproximadamente 80 milhões de árvores. A causa exata do evento Tunguska continua sendo alvo de debates e especulações. A teoria mais amplamente aceita sugere que a explosão foi causada pelo impacto atmosférico de um cometa ou um meteoroide, que teria se desintegrado antes de atingir o solo. No entanto, outras hipóteses foram propostas, incluindo a passagem de um pequeno buraco negro pela Terra ou até mesmo a queda de uma nave extraterrestre. Expedições científicas foram realizadas em toda essa região, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada e nenhum fragmento ou cratera de impacto foi identificado. O evento Tunguska permanece um dos maiores mistérios da história da ciência. Mas agora, me fala, conseguiu entender ou decifrar algum desses enigmas? Pois é, conta pra gente aqui nos comentários se você tem alguma ideia. Tá bom? Fico esperando também o teu like, tua inscrição, clica no sininho de notificações, é um privilégio poder estar trazendo mais um vídeo para você. Se você curte o nosso canal, esteja sempre atento a um novo vídeo. Um forte abraço, tudo de bom e até mais!